Olá, amigos que estão sempre ligados aí nas notícias do futebol. E tem jogão decisivo nesse meio de semana. Eu sou o Rui Monteiro e esse é o primeiro podcast Mineiros em Campo. E a partir de agora estaremos sempre aqui trazendo sempre um pré-jogo recheado de curiosidades e daquilo que podemos esperar dos times de Minas Gerais. E nesse meio de semana, na quarta-feira, agora dia 4 de setembro, jogão em Porto Alegre. A semifinal, jogo de volta no Beira-Rio entre Internacional e Cruzeiro. Semifinal da Copa do Brasil, o primeiro jogo foi dia 7 de agosto. No Mineirão, aquela derrota que decretou a demissão de Mano Menezes. E de lá pra cá muita coisa mudou nos dois times. Se naquele momento, logo após a vitória do Inter em Belo Horizonte, as perspectivas do Colorado eram melhores que as do Cruzeiro, hoje já não podemos dizer o mesmo. De lá para cá, com o novo treinador Rogério Ceni, o Cruzeiro vem ensaiando uma recuperação da temporada e se antes o Cruzeiro tinha dificuldade para marcar gols e para vencer partidas, agora o panorama mudou um pouco. O Cruzeiro, desde aquela derrota no Mineirão, entrou em campo 4 vezes e ainda não perdeu, 2 vitórias e 2 empates, sempre marcando gols. Recuperou algumas posições importantes no Campeonato Brasileiro e vem com uma boa expectativa para esse jogo no Sul. E o retrospecto histórico entre as duas equipes é um retrospecto longo, que começou lá ainda na década de 1950, que já conta aí com 80 jogos entre o Cruzeiro e o Internacional, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Belo Horizonte. É um retrospecto bem parelho aí, são 29 vitórias nesse tempo todo para o Cruzeiro e 28 derrotas, né? O Internacional venceu 28 desses 80 jogos. E aí a gente está falando só de competições oficiais, né? Jogos oficiais. Algumas coisas interessantes aí que a gente pode ressaltar sobre esse confronto e aquilo que a gente pode esperar do jogo aí, o comportamento que esses times têm, né, e aquilo que vem acontecendo nos últimos anos. Não vai ser uma missão fácil do Cruzeiro no Rio Grande do Sul. Ele precisa fazer algo que nos últimos tempos é muito incomum para o Internacional, que é vencer os colorados lá por um resultado de 2 gols ou mais de diferença. Lembrando que no primeiro jogo ficou 1-0 para o Inter. Não tem o critério gol fora de casa, não tem o critério gol qualificado. Dessa maneira, qualquer vitória do Cruzeiro por 1 gol de diferença leva para os pênaltis. E o Cruzeiro, para classificar, precisa vencer por 2 gols de diferença. Coisa que nos últimos 5 anos, desde setembro de 2014, só aconteceu uma vez. Ou seja, jogando em Porto Alegre, o Inter perdeu apenas uma partida por 2 gols de diferença, que foi justamente para o grande rival do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2015, em que o Atlético venceu por 3-1. O Atlético, inclusive, que é o único time aí que nas últimas 4 temporadas foi até Porto Alegre e venceu o Internacional. Então é uma coisa bem comum aí o Internacional perder em casa por 2 gols de diferença. Então, nas últimas 167 partidas, olha que número grande, né? O que demonstra a força do Internacional em casa. O Inter, então, perdeu apenas um jogo por 2 gols de diferença, que foi justamente esse jogo para o Atlético. Então, nesse período todo, o Internacional perdeu 20 jogos, né? Tem um aproveitamento em casa muito importante, muito forte, de 74%. Então, se o Cruzeiro ganhar por 2 gols de diferença é uma missão difícil, ganhar por 1 já fica um pouco mais fácil, o que levaria a decisão para os pênaltis. E se a decisão for para os pênaltis, o Cruzeiro tem aí uma carta na manga, né? Um trunfo, que é exatamente o goleiro Fábio, que é titular do time desde 2005, é o goleiro titular de um time da Série A há mais tempo na posição, e de lá para cá já fez 28 defesas importantes em pênaltis. Inclusive no jogo anterior, o último aí do Campeonato Brasileiro, foi muito importante na vitória do Cruzeiro sobre o Vasco. Vasco que vem surpreendendo aí desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo. O Cruzeiro venceu por 1-0 no Mineirão e o Fábio defendeu um pênalti. Então fica aí mais uma esperança dos torcedores. O Rogério Ceni, que vem mudando bastante esse time taticamente desde sua chegada. O time titular não mudou tanto, deve ser basicamente o mesmo time que entrou em campo contra o Vasco, com a exceção do zagueiro Léo, que volta a compor a zaga titular com Dedé
depois de se recuperar aí de uma lesão muscular na coxa direita. Os dois treinadores vêm fazendo mistério sobre o time titular. A gente tem alguns indícios aí do que pode ser a escalação, mas é bom ressaltar aí que o Internacional ele vem num momento de instabilidade. Nos últimos 6 jogos aí, desde aquela partida no dia 7 de agosto, né? Então já faz um mês desde que esses times se enfrentaram pela Copa do Brasil. Muito provavelmente esse tempo que se passou de lá para cá foi mais importante para o Cruzeiro, né? Porque vem no momento de reformulação, de mudança no estilo de jogo e de uma recuperação na temporada. Mas desde lá o dia 7 de agosto, aquela quarta-feira à noite, que o Cruzeiro foi derrotado no Mineirão com o gol do Edenilson, de lá para cá o Internacional já jogou 6 partidas, né, poupando os titulares em alguns desses jogos no Campeonato Brasileiro, e foram 2 derrotas, a mais importante para o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, o que mudou um pouco os prognósticos da equipe na temporada e alçou a Copa do Brasil a chance real de título do Internacional, assim como o Cruzeiro, que vem em recuperação no Campeonato Brasileiro, mas já está um pouco distante dos líderes, né? Então isso é um ponto bem importante, que só resta a Copa do Brasil como uma possibilidade real de título para os times, o que leva a gente a crer que o jogo de amanhã é talvez o jogo mais importante da temporada para ambas as equipes. Provável escalação dos dois times, né? O Inter provavelmente vem com Lomba no gol, Bruno, Rodrigo Moleto, Vitor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico Lopes, fechando o meio-campo ofensivo, e Guerreiro no comando de ataque. O Guerreiro que se especulou que talvez estaria fora deste jogo, mas por fim o Gareca, que é treinador da seleção do Peru, foi convencido a não convocar o Guerreiro para os amistosos que a seleção peruana fará nos próximos dias, né? Então é um reforço importante que se cogitou a sua ausência, que certamente, caso o Inter classifique para a final, passará também pelo futebol do Paulo Guerreiro. E o Cruzeiro, que vem firmando a sua nova forma de jogar, né? E que vai precisar de colocar em prática essa nova forma de jogar. Se ele vem marcando gols nos últimos jogos, ele vai precisar marcar gols para chegar à final da Copa do Brasil pelo 3º ano seguido. É tentar o inédito tricampeonato da competição. Ele vem com Fábio no gol, Edilson, Dedé, Léo e Dodô, formando o sistema defensivo. Henrique, Robinho, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves, David e Pedro Rocha no ataque. Então as expectativas para o jogo aí são as melhores possíveis. 2 times que gostam da bola, que têm um desenvolvimento tático dentro dos jogos interessantes e que precisam de um resultado positivo para confirmar a boa fase ou a recuperação na temporada. O jogo vai acontecer no Beira-Rio às 9h30 da noite dessa quarta-feira, 4 de setembro, e vai selar aí o destino das 2 equipes na temporada. Vamos ver aí quem chega na final, quem termina a quarta-feira feliz. Pessoal, muito bom estar aqui, espero que tenham gostado. Conto com a audiência de vocês. Esse é só o primeiro de vários podcasts. Podcast Mineiros em Campo. Eu sou Rui Monteiro, um forte abraço e até mais.